No ar, Jefferson Lima na TV. Olá, minha gente, começando mais um programa Jefferson Lima aqui na sua NBT, canal 11.1, TV aberta, falando para toda Belém, toda a região metropolitana e um alcance fantástico, trazendo hoje o empreendedor, doutor em empreendedorismo, Azulay. Tudo bem? Pode chamar de professor também, né? Você é para ser junto. professor, né? Mas eu sou um aprendiz, na realidade, Jefferson. Eu sou um trainee, um aprendiz pro resto da vida, sempre aprendendo. Tá certo. E o professor Azulay veio nos ajudar aqui no sentido de buscar, junto comigo, esses empreendedores que vão participar do quadro Começando o Meu Próprio Negócio. O Azulay viu o projeto, já participou comigo numa live e ficou assim super entusiasmado, mas ele quer descobrir quem realmente tem o desejo ou é apenas um sonho. Sonho é sonho, como é que se projeta para vencer, Azulay? Conta pra gente. Olha, tudo tem que começar com um sonho. Eu sempre digo isso. E eu aprendi isso com o grande mestre Ariano Suassuna, né? Que, poxa, foi um dos nossos grandes escritores do Brasil, lá de Pernambuco, eu também sou de Pernambuco. Tudo tem que começar com um sonho, mas o sonho por si só, ele não se faz, ele continua sonho. Você tem que sonhar, mas tem que acordar cedo e ir batalhar, ir para cima e fazer, porque resultado, Jefferson, só vem de ação, não tem jeito. De boas intenções, céu, terra e inferno estão cheios. Agora, quem vai lá, mete a mão na massa e faz, esse sim vai alcançar resultado. Agora, quando você faz de maneira planejada, aí os teus resultados vão ser muito maiores. Então, fazer por fazer, muita gente faz, aí vai de A para B. Mas de maneira planejada, você pode ir de A para Z. Entendi. Ou seja, tem um resultado muito maior. Entendi. É tipo assim, a pessoa, ela sonha, né? Ela pode sonhar naquele momento, mas é importante que ela venha depois acompanhada de uma orientação, né? De saber o que é o produto, o que é que ela vai vender, se ela vai vender, se ela vai prestar um serviço. Como é que o mercado hoje, como é que você vê hoje, Azulay, o mercado informal e pessoas saindo do mercado informal para ser um microempreendedor ou ser uma empresa de pequeno porte? Como é que você está avaliando o brasileiro hoje, o paraense, né, na verdade? Sem dúvida nenhuma, pela situação atual que o nosso país está com relação, né, a essa crise institucional, que você vê uma carga tributária alta, você vê também que os produtos estão oscilando muito o preço no mercado, em função daí das crises que você tem por causa do combustível, isso afeta diretamente, e também por causa da própria oscilação do mercado. Muita gente tem buscado o mercado informal. Hoje até se fala, Jefferson, num fenômeno que se chama de uberização. Tá? É como se assim, usar a referência do Uber para o resto da informalidade. Mas o correto é que se o empreendedor ele começou de maneira informal, que ele se formalize logo depois, que ele constitua pelo menos um MEI, que é fácil, rápido, você tira no mesmo dia, você faz no mesmo dia. Só dou a dica, para você abrir um MEI, você não precisa de nada, só do seu nome. E o seu nome nem precisa estar limpo, tá? Porque o número do MEI vai ser o número do seu CPF. E você não paga nada para abrir o MEI. Tem muita gente na internet que está cobrando para abrir MEI. Você não paga nada. Então vá nos canais oficiais do governo, abra o seu MEI, sai na hora. Porque quando você Quais as vantagens, Azulay, de ser um MEI? Muito bem. Quando você se formaliza, primeiro, você aparece nas estatísticas e o Estado pode trabalhar melhor com essas estatísticas, tá? E outra, com o MEI você pode angariar um recurso. Você pode ter direito a alguns programas do governo que emprestam dinheiro a juros baixos. Tem programas do governo hoje que até emprestam dinheiro sem a devolução, desde que você preste conta de que o dinheiro foi colocado no seu negócio. Então você só consegue isso se você se formalizar. Daí a importância da formalização, do trabalhador. Mas sem dúvida muitos começam na informalidade. Mas se você já tiver segurança no que você está fazendo, está girando, aí você abre o computador lá na hora ou pede lá para um sobrinho abrir e formalize-se, porque isso é importante para você abrir uma conta no banco, não é verdade? Para obter um créditozinho no banco, isso é muito importante. Você se apresentar para um parceiro, para um fornecedor, como uma empresa formalizada, como um MEI pelo menos, é muito mais fácil de você negociar do que ir
de forma informal. E hoje está todo mundo, né, digitalizando. Hoje você pode tirar sua própria maquininha na mão, né? Eu já vi o vendedor de coco lá com a maquininha dele, ou seja, é preciso que se ajeite para não começar tropeçando, para não começar agoniado. Tem um recurso, tem um dinheiro, mas aí vai conseguir. A pessoa ganhou, por exemplo, trabalhava de carteira assinada, ganhou aí a sua rescisão, sei lá, 15 mil reais, 10 mil reais, comprou uma moto, mas você aí comprou outra coisa, saiu estourando dinheiro e depois não teve a capacidade de entender que o dinheiro do produto não tem que mexer com o que você ganha para gastar. Receita é receita, não é isso? É isso. Explica pra gente como é que é. É um dos grandes pecados na área do empreendedorismo, para quem vai empreender. É você separar o dinheiro que é da empresa e saber que o faturamento da empresa ele não é seu. Entendi. Esse que é o problema. Às vezes a pessoa fatura, ela ganhou ali, digamos, por mês, ela faturou 3, 4, 5 mil reais. Ela diz, esse dinheiro é meu. Ela vai lá e pega e estoura. Aí já vai, comemora com a família, bora fazer um churrascão, deu certo. Mas quando você vê no mês seguinte, está chegando os custos para pagar, despesas, né? E aí não tem dinheiro para isso. Então, é muito importante a pessoa saber que o dinheiro da empresa é um e o seu da pessoa física é outro. E o que eu costumo sempre dizer, Jefferson, é o seguinte, sempre esteja um passo atrás da sua empresa. Quando a sua empresa for pobre, você tem que viver uma vida de miserável. Quando a sua empresa for classe média, aí você vive uma vida de pobre. Quando a sua empresa for rica, aí você vai viver como classe média. Quando a sua empresa for milionária, aí você paga de rico. Entendi. O problema é que tem gente que abre empresa, a empresa é pobre, aí o cara já compra uma caminhonete, já quer andar de jet ski, já não sei o quê, já quer pagar de rico. E aí está matando a galinha dos ovos de ouro. Esse é um grande problema. E acontece muito aqui no Brasil, aqui no nosso estado, aqui em Belém. Ou seja, o Azulay, a desorganização, a desorientação financeira pode fazer com que aquele sonhador que deu certo no primeiro momento, até com a ideia, com a expertise, com a força de vontade dele, mas se ele não se organizou, se ele misturou tudo, aí quebrou a empresa dele. Você já viu muita gente assim? Muita empresa assim? E os próprios dados do governo mostram isso. Olha, deixa eu te dizer, eu sempre digo, números não mentem. E mercado não perdoa. Então não acredita em falácia. Então não é o que eu estou dizendo. Pensando. Eu estou te falando isso porque são dados do governo. Hoje, mais de 60% das empresas que vão abrir hoje, elas vão quebrar daqui a no máximo 3 anos. Ou seja, a maioria que vai quebrar daqui a no máximo 3 anos. E qual o principal motivo? O principal motivo é a falta de um planejamento. Em especial o planejamento financeiro, porque o financeiro é o coração da empresa, é ele que vai distribuir o dinheiro para você fazer o marketing, para você fazer ações de venda, para você operacionalizar a sua empresa tem que ter dinheiro, para você gerir a empresa tem que ter dinheiro, para pagar um aluguel, para pagar um fornecedor, tem que ter dinheiro. Então, o coração parou, não adianta ter tudo legal, o coração parou para a empresa. Então, tem que proteger o caixa, eu sempre digo, proteja o seu caixa da empresa, né? O caixa ele é o rei da empresa. Proteja o seu caixa principalmente de você mesmo, que às vezes é o próprio cara que vai lá e toma o dinheiro, ele é o maior ladrão da empresa. Então proteja o caixa de você mesmo. Faça igual o avião do presidente dos Estados Unidos. Ontem você deve ter visto aí reportagem do presidente, né, andando pelo mundo e tal. O avião do presidente dos Estados Unidos ele anda com um monte de caça do lado, um monte de caça. Ou seja, faz assim com a caixa da tua empresa. Né? Protege a tua empresa, né, de tudo. E controle o dinheiro. Quem é controlado, quem planeja bem, é aquele que vai conseguir crescer de maneira sustentável e se manter no mercado. Olha, a gente está batendo um papo com o Azulay, porque o Azulay, a especialidade dele é essa. Conta um pouquinho a tua especialidade, por que você está falando das histórias que você conhece. Lógico, a gente não vai aqui dizer nomes, mas de pessoas que também vieram de baixo e você viu crescer, e você também tenta ajudar aqueles que já estavam no fundo do poço, ou seja, ganharam grana, mas não administraram o seu dinheiro, não administraram a sua empresa, não é isso, Azulay? Jefferson, eu já estou no ramo do empreendedorismo já para mais de 15 anos, né? E já passei por várias empresas, já tive também várias empresas, como eu tenho empresa hoje aqui em Belém, tenho lá em Santa Catarina e eu ajudo também empreendedores. Fora eu ter minhas empresas, eu também dou consultorias. E eu já vi muita gente com empresa muito boa, estruturada e quebrar. É o que eu sempre digo. Tradição não te mantém no mercado. Verdade.
tá? Então, o que você fez até aqui não te garante você ir para o próximo nível, para o Claro. próximo passo. Então, você tem que sempre estar buscando mais conhecimento, mais organização, saber do que você faz para poder ir para o próximo passo. Como eu peguei muita gente no fundo do poço, essa pessoa conseguiu sair, eu também já peguei muita gente lá em cima, que daqui a 2 anos eu vi no fundo do poço. Então, Jefferson, sem dúvida, se a pessoa não tiver uma coerência, uma persistência e uma rotina, uma cultura mesmo, de estar o tempo todo querendo aperfeiçoar, olhando o mercado, estudando o mercado, tendo controle daquilo que vende, olhando para dentro da empresa, a tendência dela é ser engolida pelo mercado futuramente. Eu sempre vejo você falando no teu Instagram, você fala assim, não te preocupa com o preço do teu concorrente, você sabe dar preço no seu produto, você está mais preocupado com o outro. Por que você orienta isso? Tem muita gente que está mais preocupada com a concorrência do que com ela mesma, com a empresa dela. Porque é o seguinte, a maioria... Jefferson, aí é expertise já que eu adquiri com o tempo. Certo. A maioria dos empreendedores que eu chego, eu pergunto, como é que você formou o preço desse produto? Aí o cara diz, não, eu olhei o mercado, eu olhei o vizinho, eu olhei aquilo ali. Mas você não sabe os custos do teu vizinho. Aí também você não sabe qual foi a negociação que ele fez, cara, com um fornecedor, como é que ele chegou ali, como é a operação dele, se ele é eficiente para poder conseguir reduzir custo. Aí o que você faz? O cara está vendendo um produto lá por R$10, digamos, está vendendo um lanche por R$10. Aí tu diz, eu vou abrir meu lanche aqui, eu vou abrir o meu por 8, até para vender mais do que ele. R$9,90. R$9,90 para vender mais do que ele. Mas, cara, aí os teus custos são altos e você está tendo prejuízo. Aí você está vendendo e está achando que está abafando, mas quanto mais você vende, mais você está tendo prejuízo. Por quê? Porque você não analisou dentro da empresa. Ou seja, gastou mais do que ganhou. Então, o que eu sempre digo? Você tem que olhar o mercado, a concorrência, o mercado dita preço, dita. Eu não estou dizendo que não. Não estou dizendo que não. Mas depois de você olhar o mercado, você tem que olhar para dentro da empresa. Você olha para dentro da sua empresa. Aí você vai olhar os seus custos da sua empresa e vai ver a margem de lucro para ver se está valendo a pena. Porque também tem gente trabalhando, Jefferson, de 6 por meia dúzia. O cara empata e só está gastando energia, mas todo mês está empatando, não acontece, está levando nada. Então, cara, você tem que ter um negócio que lhe dê uma rentabilidade e que seja saudável para você, naquilo que você deseja. Se não der, para mim, parte para outra. Azulay, existe aquele que diz assim, como é que está a tua empresa? Olha, eu comecei com ela agora, ela está se pagando. É um bom termômetro ainda? Já é um bom termômetro. Tá. Porque tem muita empresa que já começa devendo. Pronto, não é aquela que o cara... Porque é o seguinte, é a curto, médio e longo prazo. Já assim. tem gente, a maioria, por falta de planejamento financeiro, já começa... já começa falido. Então, se pelo menos está empatando nos primeiros meses, está legal. Aí depois você tem que arrumar o seu mix de produtos, ver o que o cliente, ouvir o cliente. O mercado está gritando todo dia. Verdade. Jefferson, olha lá, o mercado às vezes ele grita, ele te dá sinais sem falar. Digamos, você está na sua empresa, e o cliente está aqui na fila do caixa para pagar o produto e ele está se abanando. O que ele está querendo te dizer? Qual é a mensagem que você está querendo dizer? Está com calor, né, irmão? Cara, eu preciso botar pelo menos um ventilador. Se eu não posso pôr um ar-condicionado, eu meto um ventilador ali. Então ele está te comunicando sem falar, entendeu? Eu tive agora, por exemplo, lá em Balneário Camboriú, onde eu também tenho negócios lá, né, como eu te falei, em Santa Catarina, e teve uma hora que eu fui com o dono da empresa olhar a fachada dele. Olha, a gente foi ver uma coisa. Mas, cara, quando eu vi, umas 3, 4 pessoas, num período de 5 minutos, pararam na vitrine para olhar. E eu não vi nenhum vendedor dele indo lá para poder, pelo menos, dizer: ô senhor, como é que o senhor está? O que o senhor gostou da vitrine? Vem conhecer a loja. Entra aqui um pouco, vamos tomar um café. Quer dizer, aí eu falei isso para ele. Quando ele olhou, ele disse: é mesmo, olha, passou um monte de gente olhando aqui. Parou na frente da loja, ficou olhando ali um tempinho e foi embora. Faltou então, quer dizer, então, o mercado está te dando sinais o tempo todo. Aí é você que não está querendo escutar. Essa é uma questão. E um outro problema, Jefferson, que eu quero colocar aqui, e que para esse seu programa agora, né, que você vai incentivar os empreendedores fazendo essa seleção
e dando esse dinheiro, né? São 5 mil reais. Eu quero também participar, Jéssica. Você não precisa. Não, isso é um investimento, na verdade. Nós não vamos dar dinheiro. Nós vamos investir num projeto. No projeto, é isso Não é? mesmo. Mas eu queria esse investimento. Acho que eu vou botar lá e vou participar. Ô, Quem aqui não quer 5 mil? o cachê do professor aqui já foi pago pra ele estar aqui. Entendeu? Então, deixa eu dizer, eu quero É esse uma dinheiro. boa, Azulay? É uma boa. É uma boa. 5 mil, cara, Rapaz, às vezes, teve já projetos da prefeitura aqui, do governo, em outros estados tem, que os caras dão R$1.000, 2.000 e já dá para começar. Se for bem, se a pessoa não pegar e estourar, tá bem. Agora, o que eu digo, Jefferson? Já vou dar uma dica aqui para o pessoal que vai participar, tá? Para o pessoal que vai participar. A dica é a seguinte: faça um projeto naquilo que você tenha alguma expertise. Porque tem muita gente que chega comigo, Jefferson, e diz assim: Azulay, eu tenho até um dinheiro aqui. Eu quero começar um negócio. No que eu invisto? Aí, sabe qual é a minha resposta? Não sei. A pessoa fica até com raiva de mim. Porque eu digo, não sei. É ela que tem que saber o que aí ela eu digo, quer, né? aí ela diz assim, mas pô, tu não és consultor? Sou, mas... Não sou vidente. Eu não sou vidente, não tenho bola de cristal. E todo negócio dá dinheiro. Porque Claro. se eu vou ser imprudente. Se eu disser para ela, por exemplo, assim, o mercado de pet shop está saturado, ela vai, abre um pet shop e dá certo, ela joga na minha cara. Entendi. Então, todo negócio dá dinheiro, cara. Todo negócio, desde que você saiba fazer. Você falou uma coisa certa, rapaz. Todo mundo tem... Todo mundo, mas um percentual muito grande tem um pet, né, rapaz, em casa. Tem. Mas aí... Mas já tem mais pet shop do que pet? Pode ter muito. Mas se você vier com um diferencial, você conquista o mercado, Jefferson. Entendi. Essa é a grande questão, é quebrar o paradigma. Então a pessoa tem que saber o que é que ela quer. Azulay, eu trabalho, por exemplo, eu conheço uma pessoa que trabalha fazendo embalagens para aniversário personalizados. Sim. Está crescendo, está aumentando. E está muito. Então, o que eu estou dizendo... E tem muita gente fazendo isso. Mas se você tiver um diferencial, uma inovação, souber conquistar o mercado, ter amor ao que faz, é por isso que eu digo, vá para um ramo que você tem expertise. Então, quando as pessoas me perguntam o que é que eu abro, digo, não sei, é a primeira resposta. Mas a pessoa vem, poxa, me ajuda. Fulano, qual é a expertise que você acumulou? Porque ninguém é um saco vazio. Claro. Ninguém é um saco vazio. Claro. Acumulou uma expertise durante o tempo. Eu tenho uma expertise nessa tal área. Então, é aí que você vai investir. Por quê? Porque você começar um negócio que você não tenha expertise... Só porque você viu alguém dar certo, porque o pessoal vai na ondinha. A ondinha, já viu? Já teve ondinha de temaqueria e a maioria quebrou. Né? Já viu muito? Da hamburgueria, da hamburgueria, né? Quebrou. Aí teve a ondinha das barbearias temáticas, a maioria quebrou. Agora tá numa ondinha de lavanderia automática, automatizada. Né? Tem várias. Já viu? E já tem um monte quebrando. É mesmo, A maioria quebra, porque vai na onda, cara. Lembra das paleterias mexicanas? Não tem mais nenhuma. Lembra que abriu um monte de iogurteria aí, com fruta e tal? Não tem mais nenhuma. Então, cara, você tem que saber, primeiro, analisa o mercado e vê qual é a sua expertise. Então, você tem que ter uma expertise em alguma coisa. Não vá na onda. Não vá dizendo, porque isso tem gente ganhando dinheiro. Vai ver, o cara não está ganhando. Ele só está no período dele inicial, é a onda. Entendi. Mas toda onda... passa. Quebra. Bota aqui para mim, Alan, então vamos ver. Você, telespectador que está participando, nós estamos fazendo a seletiva, e o Azulay, né, que é mestre, cara sabe tudo sobre empreendedorismo, está ajudando você, o microempreendedor. Bora colocar o que o telespectador está falando aqui. Bota na tela aberta, vamos ler. Eu quero muito realizar o sonho de abrir a minha marmita. Acho que é marmita. Já trabalhei um tempo atrás, tenho 7 filhos, 5 já casaram, mas ainda tenho um de 7 anos e outra que vai fazer 3 anos. Agora, em junho, preciso voltar a trabalhar urgente. Estou separada do marido. Esse número que estou falando... Olha, ela já mostrou também dificuldade, Azulay. Explica para as pessoas, vamos lá. Ela contou também que ela tem filho, que ela está separada, que, lógico, com todo respeito, mas não é esse o propósito, né, amigo? Não. Senão ela pode pegar o dinheiro e botar para ajudar os filhos.
botar para ajudar em casa. O dinheiro não tem que ser para isso, Acabou que não. ela nem falou o que é que ela queria. É só para você analisar. Pode tirar, Alain, do ar. Explica aí, Azulay, agora. Aí, no desespero, ela vai querer pegar esses 5 mil reais e comprar o que ela necessita agora. O dinheiro não é para isso. O dinheiro... É a historinha do João, do pé de feijão? Que apanhou da mãe, mas comprou o feijãozinho lá e depois ele foi conhecer o castelo do gigante lá em cima? É isso aí, tá vendo? Entendi. Então, cara, você tem que investir. Não pense nesse dinheiro, nesse programa, que você vai pegar o dinheiro e vai usar como você bem entender. Ela não contou o que ela quer fazer. Né? Não, ela chegou a dizer marmita, porque ela trabalhou há muito tempo como e tal, né? né? Mas, cara... Ela conseguiu sustentar. Se ela já se deu mal em marmitas, não sei, porque ela não detalhou. Foi. Mas se ela já se deu mal em marmitas e viu que não deu, é melhor ela partir para outra. Então, essa você não seleciona? Essa daí eu ficaria com o pé atrás. Okay. Não que eu não selecionasse, então, mas eu tipo o The Voice, você não aperta no... Não apertaria, não apertaria. Bota mais um aí, vamos lá. Colocar mais um aí, vamos ler. Abre aí, Alain. Primeiramente, vim apresentar o meu negócio. Eu precisava de um capital para venda de sapatos, uma renda para a família. Eu tenho uma criança especial em casa. Eu preciso ajudar ele a progredir no tratamento com fono. E eu tenho essa, acho que é revenda, né? Renda. Vou juntando para poder pagar o fono por semana. Ele precisa. Eu vendia antes, mas como tive que parar por conta que não tinha mais capital, olha o que você falou, para comprar outras coisas eu parei. Ou seja, olha aí, vai lá, Azulay. Cara, olha, de novo. Sabe o que a gente está percebendo? Com todo respeito ao batalho dela, né? Pela não, criança, ninguém está desrespeitando ninguém. Nós estamos fazendo uma análise técnica. Mas você vê que a pessoa ela fala do negócio só nas primeiras 3 linhas. Aí depois ela começa a botar problema dela, pessoal. Eu acho que o mais capacitado, Jefferson, seria aquela pessoa que está colocando sempre o que ela quer investir. Olha, eu já vendi sapatos e estou precisando de capital para poder conseguir revender de novo. Tem um lugar que eu compro... Eu tenho aqui um plano de negócios onde eu já fiz uma pesquisa. Olha, eu busquei... Olha o comportamento empreendedor. Eu busquei informação e já vi onde eu posso comprar um sapato por um custo mais barato, pagando com 30, 60, 90 o meu fornecedor, ou seja, eu vou ter um respiro no meu caixa e eu vou vender isso, eu quero esse dinheiro para eu me especializar, fazer um curso, digamos, para eu aprender a vender na Shopee, no Mercado Livre, no Amazon. Aí eu digo, olha, essa pessoa ela está buscando informação, está buscando oportunidade, está avaliando o risco, né? Ela está vendo, então, toda uma cadeia produtiva e ela está tendo comportamentos empreendedores. Jefferson, às vezes, quem tem o ouvido treinado, só da pessoa contar a história dela, tu já vê se ela tem ou não comportamento empreendedor. Mas pode ser ajudada? Orientada? Pode. Eu acho que aqui dá para orientar. Pré-selecionar. Dá, pode. Pré-selecionar. Vamos mais um. Professor Azulay está aqui, o cara do empreendedorismo e o projeto Começando o Meu Próprio Negócio. 5 mil reais, olha aí. Com 5 mil reais eu montaria um espaço para iniciar meu restaurante, que é sonho, ou uma loja de roupa, para poder trabalhar e ajudar minha família e também girar empregabilidade para quem precisa. Aí, Azulay. Olha, esse cara até quase me convenceu no início. Mas olha aqui que... Vamos pegar aqui uma situação. Por quê? Tu vai dizer que eu tô sendo muito exigente, né? Você tá sendo Pedro de Lara. Pedro de Lara. O Adelson Pequenini. Não, aquela que dizia 10 paus. Não tinha uma que era Aracide Almeida. Aracide Almeida. Vamos lá. Mas aqui, veja, ele até tá falando, mas, cara, ele vai de um ramo ao outro muito rápido. Mas olha, o cara quer os dois, pô. Não dá. Eficiência, não é? Não. Olha, a gente não conseguindo convencer o Azulay aqui. Não é eficiente, sabe por quê? Se ele... Aí você pode dizer, mas Azulay, eu conheço gente que deu certo na vida, que tem restaurante e tem loja de roupas. Aí eu vou dizer, ok, mas primeiro ele investiu ele investiu na loja de roupas. Certo. Aí ele estruturou, fez crescer, fez ficar sustentável. Quando a loja de roupa estava madura, aí ele se especializou, buscou informações e foi para o ramo de restaurante. Aí, legal. Agora a pessoa está ali, sem nenhum nem outro, aí pensa em um que é lá em Salinas e o outro é lá em Redenção, não dá.
Entendi. Entendeste? É muito distante os setores até Então, que ela está botando. Você não Eu pré-selecionaria. pré-selecionaria. Tá. Pré-selecionaria, mas eu ia analisar aqui o Tá porquê vendo, amigo? desses dois. Ele pode mandar outro, então? Pode corrigir? Pode, vamos lá. Vamos lá. Pode ler, Azulay. Você é professor também? Olá, Vamos lá. boa noite. Chama Lorena. Perdão pelo horário, agora que vi a postagem, ela te mandou. Tu já estava até dormindo, mas fez o plim-plim lá na hora, né? Foi. Vamos lá, 5 mil seria de grande ajuda. Nosso maior sonho é uma Kombi para começarmos nosso negócio com massa, pois com ela poderíamos locomover para toda a cidade onde tivesse evento. Desde já, obrigado. Tá aí! Ia olha fazer aí. uma Kombi que ia chegar com o carrinho no som. Opa! Chegou aqui o pastel, chegou a pizza. Chegou da aqui. Kombi gostosa. Ou massas caseiras, vendendo massa A caseira. gente pode até botar Gostei. nossa logomarca lá. É, Olha, gostei. arrepiou meu braço. Gostei, tá aí. Ih, rapaz, fala lá, fala aí, Azulay. Fala com o telespectador ali naquela câmera lá. Vai lá. Essa eu não sei se seria a pessoa escolhida, mas eu viraria a cadeira. Tá aqui. selecionada? Essa eu selecionaria para ir para uma das finalistas. Porque Olha. você vê que tem uma coerência do que ela está falando. E eu não vi em nenhum momento ela reclamando de nada, dizendo, eu tô precisando disso em casa, eu tô precisando disso em casa. Não, ela não está se fazendo de coitada. Né? Verdade. Ela está querendo olhar para o negócio dela. Ela pode até estar sofrendo igual as outras, ou até mais. Na verdade, ela quer o quê? Os 5 mil reais para ajeitar a Kombi que ele já tem. Isso aí, cara. Ah, E que legal. Legal. E além disso, se consertar a Kombi, sobra um dinheiro, vamos ver uma máquina aqui de massas que pode te ajudar. Porque vai estar dentro da né? Kombi tudo, né? Isso. Vamos investir aqui em marketing, vamos aqui. Olha, ela quer fazer eventos também. Eu vi aqui que ela quer fazer eventos. Ela quer ir para os eventos na Kombi. Ou na Kombi, Tem um ó. evento, ela chega lá, bota a Kombi Bota a dela e Kombi bota pra dela, vender. tipo um food truck, né? Pronto. Ela e o marido juntos. Pronto, que maravilha, show. Ô, Azulay, você estava falando em questão de realização de sonho. Começar o próprio negócio individualmente, ou 2 pessoas é assim, e depois ter que contratar. Hoje também o grave problema das empresas não são as cargas tributárias de ter que pagar muito tributo em cima de um trabalhador? Você não acha também que isso tem quebrado muito? Eu digo o seguinte, o empreendedor no Brasil é um herói. É um herói. E ele é chamado de vilão na maioria das vezes. Mas, gente, você não sabe o risco que a pessoa assume, um risco enorme de estar botando, às vezes, tudo que ela amealhou na vida no negócio, paga uma carga tributária altíssima. Hoje, Jefferson, nós temos nós estamos em segundo no ranking no mundo de juros para empréstimo no mercado. Meu em Deus. segundo lugar no mundo. Ou seja, o Brasil tem o dinheiro mais caro do mundo. Né? O segundo maior dinheiro mais caro do mundo. E, além disso, nós temos uma legislação trabalhista que pode... Já vi muita empresa ir à falência por causa de ações na justiça trabalhista. Nada contra, creio que o trabalhador tem que ter o dinheiro dele, mas eu acredito no livre mercado, eu acredito... No incentivo do governo também para o empresário e contratar mais, né? Contratar, e Claro. para mim, é fazer igual como tem na maioria dos países desenvolvidos e nos Estados Unidos. Para mim, você contrata com a pessoa hora-serviço. Eu te trabalhei 3 horas, Entendi. você me paga 3 horas. Produção. Produção. Paga de acordo com a produção. Por que não? Por que não? Verdade. Uma Não é boa verdade? ideia, É uma né? boa ideia, cara. Agora, Azulay, você falou uma coisa interessante para mim. Por que tantas pessoas estão em busca desses financiamentos para começar o próprio negócio? E você falou de investimentos do governo, mas não há uma burocracia na questão de abrir essa linha de crédito, amigo? Jefferson, eu posso te dizer de causa própria. Durante a pandemia, que foi um período em que todo mundo se viu numa situação que parecia cega em tiroteio. Verdade. E sem dinheiro, tudo fechado. Pesadelo. Pesadelo, foi um pesadelo. E, cara, eu vi o governo abrindo linhas de crédito. Mas, cara, muitos poucos conseguiram acessar a linha de crédito. Amigo. Porque tinha burocracia demais. Eu lembro que eu fui buscar uma num banco local, vou omitir o nome, mas é um banco aqui da região, que foi um banco criado para incentivar a economia da região. Eu abri lá pelo aplicativo a minha empresa e tal, solicitei, e na hora até negaram a abertura da conta. Meu Deus. Cara, e pelo amor de Deus, aí eu não podia nem sair de casa, porque senão eu iria preso para poder me dirigir à agência e com certeza chegaria na agência, da cara na porta, porque estaria
fechado. Então tem que ter projetos que se possam implementar, Cara, empréstimos rápidos, né? Isso, que gire, Jefferson. Entendi. Cara, nos países desenvolvidos, Jefferson, o dinheiro que é emprestado é 0,5% ano. E é verdade, Azulay, e com todo respeito também que diz o seguinte, que o trabalhador, né, o pobre, ele paga, ele é mais, não vou aqui generalizar, mas ele é muito mais justo do que o rico, diz que o rico dá mais canelada em empréstimo do que o trabalhador. Cara, isso já foi comprovado. Não é verdade isso, né? Já foi comprovado aqui no Brasil, em empréstimos para pessoas de baixa renda, e tem uma comprovação disso na Índia, que ela é referência para o mundo. Um dos homens mais ricos do mundo, que é um cara da Índia, um empreendedor da Índia, que ele também tem, ele criou aquele automóvel popular, ele criou muitas coisas para o povo. Ele começou dando crédito numa mesinha de madeira para o pessoal lá da comunidade dele. Olha e não aí. pedia nada. Só emprestava um determinado valor, num juros justo, e, cara, ele dizia que ele tomava canelada de 1%. Olha E aí. ele criou o maior banco da Índia e hoje é um dos trilionários do mundo hoje, em vários setores. Então, quer dizer, a pessoa de baixa renda, não estou dizendo que o de alta renda é caloteiro, tá? Claro. Mas a pessoa de baixa renda, ela tem um compromisso maior, porque Entendi. ela sofre na pele e ela sabe que ela tem que pagar o justo e vai lá e cumpre os compromissos. Ô Azulay, a importância, você falou, você pode abrir o MEI, mas não precisa estar com o nome limpo. Mas qual a importância, Azulay? Primeiro pela questão, a gente sabe que dívida tem, a pessoa se atrapalha por conta de uma doença na família, gastou um dinheiro por conta de alguma emergência que não esperava. Mas qual a importância, Azulay, de se ter o nome limpo para quem é empreendedor, para quem é um cidadão comum mesmo? Cara, é super importante, porque isso mostra a sua integridade, isso mostra que você é um bom pagador, isso mostra que você é uma pessoa que sempre está cumprindo, honrando, na verdade, os seus compromissos. E eu vou te dizer uma coisa, Jefferson, é assim, o bom pagador, ele sempre vai ter oportunidades no mercado, porque isso reverbera, né? Isso aí ecoa, e o pessoal vai ouvindo, não, aquela pessoa ela é íntegra, ela vai te pagar, pode dar o crédito, pode fornecer o insumo para ela, que ela vai te pagar, ela vai honrar. É muito bom. Isso, ou seja, começa com o mercado se conhece, né? O mercado conhece. Ele sabe o nome. E hoje você pode puxar o nome da pessoa, como é que ela tá, né? Hoje em dia, qualquer aplicativo, ou vai no Google, bota lá, Serasa e tal. É você muito consegue, importante estar com o nome limpo. É muito importante. E assim, eu não estou dizendo que você tem que agora vender sua casa ou vender um pouquinho que você tem para fazer o seu nome limpo. Não. Mas quando você começar a ganhar dinheiro, comece pelo menos aos poucos a pagar aquilo que você já deve. Parcela, né? Inclusive, o banco vai lá. parcela, né? Isso, cara, mas honre. Pague aos poucos, mas honre aquilo que você está devendo. Entendi. Outra coisa, Azulay, também de estar esperto para quando você começa a ganhar um dinheirinho, o banco começa a te dar um limite na tua conta e a pessoa tem a falsa ideia de que aquele dinheiro de empréstimo, de limite, é dela e acaba gastando e se comprometendo. Cara, isso é uma bomba relógio isso, né? É uma arapuca, né? Uma bomba relógio. Olha aí. Porque é o seguinte, o limite de um cheque especial, um limite de um cartão de crédito, um crediário na loja, às vezes um carnê, cara, os juros são altíssimos, você nem olha para os juros, você quer saber o seguinte, por quanto parcela? Tá lá o dinheiro, vamos lá e pegar. Cara, mas aquilo ali é uma bomba, por quê? Porque aquilo é uma agiotagem, eu vou dizer esse nome mesmo. Institucionalizada, porque os juros que eles cobram são absurdos. Você tem bancos que cobram até 16%, eu já vi 16%, 17%. Fizeram para mim, eu fiz um simulado para fazer uma conta. Por exemplo, o banco me emprestava 20 mil reais, eu pagava 80 mil reais e não sei quanto. Tá louco, cara. Tá louco, cara. Vamos aqui, Azulay, vamos lá. É o quadro Começando o Meu Próprio Negócio. Dia 30 de maio é o primeiro sorteio da seletiva. Olha só, o que você faria com 5 mil reais para começar seu próprio negócio? Eu alugaria um ponto, porque trabalho na cozinha de irmã, com delivery de refeição. Tenho todos os meus materiais e só falta isso. Ponto e mandar montar a cozinha para começar a fazer o atendimento ao público físico. Olha aqui, o Diego Pina, comida caseira. Esse aí poderia ser um dos selecionados. Fale lá, ali, ó. Ei, esse aqui não reclamou, não tá falando de nada, não tá no mimimi. E ele já disse o que ele quer. Esse cara sabe o que quer, ó. Ei, eu tô aqui, eu alugaria um ponto que eu trabalho na cozinha da minha irmã, mas eu quero a minha própria cozinha. E tá dizendo
ele já está dizendo que ele já tem todo o material dele lá e sabe fazer. Olha, ele tem expertise no que faz. Verdade. Então, cara, sem dúvida nenhuma... Tá selecionado. Esse daí... Meu irmão, eu pensei que ele fosse da tela ainda. Não, esse daí eu botaria como um dos que estaria na cabeça. O WhatsApp do povo é 982 50 29 54. Dia 30 nós vamos escolher você e vamos na sua casa, vamos conhecer seu negócio. Vou levar a Azulay comigo. Tu não vai viajar para Santa Catarina, meu irmão. Não, vou ter essa, mas eu volto. A gente faz aí. Vamos aqui, olha aqui, vamos lá. Pode ler, Azulay. Tá, bom dia. Há muito tempo tenho um projeto em mente, montar uma loja de calcinhas e sutiãs. Mas trabalhar o diferencial e com calcinhas e sutiãs para nossas vozinhas e mãezinhas. Ela quer um público, um nicho. Olha, ela quer nichar. Ela não quer comprar calcinhas todo mundo. E olha que ela fala ainda, Hoje em dia os fabricantes esqueceram um pouco das nossas idosas. Esse é meu projeto, comprar máquina de costura e começar a fabricar essas peças. Com 5 mil seria um começo da minha realização. Deus no comando. Olha. Top. Sabe por quê? Ela ainda nichou o mercado. Olha. Ela sabe para quem ela vai vender. Porque tem aquele Aquilo pessoal, que você comentou no início aqui da entrevista, não foi? Tem aquele pessoal que diz, para quem você... A primeira pergunta que eu digo, mas para quem você vai vender? Vou vender para todo mundo. Gente, quem vende para todo mundo não vende para ninguém. O público em geral. Não, o público em geral não me compra. Não tem isso. Eu vou vender doce. Eu vou vender doce. Então quem é teu público? A criança. Eu digo, você está totalmente errado. Criança não tem dinheiro. O teu público é a criança como consumidor, mas tu tem que convencer o pai e a mãe, o responsável, porque ele que vai botar a mão no bolso para comprar. Se tu não convencer o pai responsável, sabe o que ele vai dizer? Na volta a gente compra. Mas numa dessa aí, quase que eu caio num golpe lá em Fortaleza, que foi ao contrário. Esse pessoal querendo vender esses resorts. Esse papo de que tu pensa que tu tá comprando, que eles chamam de comer, rapaz. É venda compartilhada, né? Isso aqui é imobiliário, né? Alguma coisa assim que tu compra. Parcelas imobiliárias, alguma coisa assim. Aí chegaram com meu filho, você gosta de videogame, não sei o quê, você gosta de... Aí bora ali que eu vou te levar pra ver um vídeo. Aí a gente foi junto, chegou lá, o cara queria empurrar pra gente um resort lá em Fortaleza. Não, eu não caio mais. Frações habitacionais, alguma coisa assim. Não caio mais nessa, não. Pegaram pela criança. Mas vamos lá, já acabou, Alan? Então, gente, continue mandando a sua participação. Quanto tempo eu tenho com a Azulay aí, meu filho? 37, e ele vai finalizar, porque não vamos deixar aqui a história, né, de quem montou a Hugo Boss para inspirar você, Azulay. Olha, que top, Regra geral para quem quer participar do quadro Começando o Meu Próprio Negócio e ganhar um investimento de R$5 mil, Azulay. Cara, primeiro, eu acho que você tem que mandar, né, a sua ideia de negócio, ou se você já tem um negócio, o que você quer melhorar nele. E foque nisso. Não fale do seu problema pessoal, não fale do que você tem de problema, porque todo mundo tem problema. Verdade. Então você manda, estrutura não precisa ser bonito, tudo certinho, não. Mas teve gente aqui que escreveu só, cara, olha, eu já trabalho nisso, eu gostaria de comprar máquinas para fazer isso aqui, vender. Então, bote lá, olha, eu tenho uma ideia de negócio e gostaria de iniciar nisto. E aí você já faz um planejamentozinho, eu quero comprar isso para poder atuar. Ou eu já atuo e quero fazer uma expansão, uma inovação. Eu creio que se você for por este caminho, você vai ter uma grande probabilidade de ser a pessoa que vai, né, aí sem dúvida nenhuma estar conosco nesse projeto. Nesse projeto, né? Verdade. E aí na próxima semana o Azulay volta, ele vai dar uma viagem para Santa Catarina, depois volta para pré-selecionar mais participações no 982 50 29 54. Azulay, fica do meu lado, porque o mundo é de quem? Faz! A história da Hugo Boss. Acompanha. Hugo Boss. Você já viu esse nome antes? Nas vitrines das capitais mais ricas do mundo. No capacete de Ayrton Senna a mais de 300 por hora. 4 bilhões de euros por ano. Uma marca que o mundo aprendeu a desejar, sem nunca perguntar o preço real. Mas ninguém te contou quem foi o homem por trás dessa etiqueta. Ele não nasceu no luxo. Nasceu no barulho de uma cidade operária sem futuro. Sobreviveu às trincheiras da Primeira Guerra e voltou diferente, mais frio, mais calculista, forjado por uma única mentalidade. Adapte-se às circunstâncias, por piores que sejam, ou morra. Foi essa mentalidade que o salvou, e foi ela que o levou à decisão mais sombria da sua vida. 1931, o colapso.
Tudo o que restou de um sonho foram 6 máquinas de costura. 6. Foi ali, encostado na parede, que ele fez uma escolha. Fria, consciente. Uma escolha que multiplicou seu faturamento em 90 vezes. Mas manchou seu nome para sempre. A partir de agora, você nunca mais vai olhar para essa etiqueta da mesma forma. Para entender como tudo começou, vamos voltar no tempo para o ano de 1885. Hugo Ferdinand Boss nasceu em 8 de julho de 1885 em Metzingen, uma pequena cidade no estado de Baden-Württemberg, no sul da Alemanha. Era o mais novo de 5 filhos, o caçula que, por definição, tinha menos herança e mais necessidade de se provar do que qualquer um dos outros. Metzingen não era uma cidade de oportunidades, era uma cidade operária, de fábricas e tecelagens, onde o cheiro de tecido fazia parte do ar desde o amanhecer. Seus pais tinham uma modesta loja de lingerie e meias. Não havia riqueza ali dentro. Havia trabalho duro, contas no fim do mês e a consciência permanente de que o dinheiro era escasso. A família vivia com dificuldade financeira real, classe média baixa, sem glamour e sem qualquer privilégio. Desde criança, Hugo cresceu cercado por tecidos, costuras e comércio. Aprendia observando. Ajudava a atender os clientes, carregava caixas de tecido que pesavam mais do que deveriam nas mãos de uma criança. E em meio a tudo isso, foi desenvolvendo uma visão que os outros ao redor dele não tinham. Ele via as roupas e os tecidos não como trabalho. Via como a única possibilidade real de ascensão numa cidade sem muitas saídas. Mas havia um problema. Enquanto filhos de famílias ricas frequentavam boas escolas e construíam redes de contatos que os seguiriam pela vida inteira, Hugo não tinha esse caminho. Ele nunca teve acesso à educação formal de elite. Sua escola foi o balcão da loja dos pais. Seu diploma foi a prática. Desde muito jovem já trabalhava para ajudar em casa. Não havia tempo para ser criança quando havia contas a pagar e uma família para ajudar a sustentar. O destino de um menino pobre em Metzingen já estava praticamente escrito antes mesmo de ele entender o que isso significava. Uma vida igual à do pai, repetindo o mesmo caminho do avô. Previsível, limitada, sem nome. Hugo via isso com clareza e recusava aceitar. Ele queria ser mais do que aquilo. Não sabia exatamente como. Não tinha um plano, nem capital. Tinha apenas uma obsessão: não voltar a ser pobre. Mas construir algo diferente exigiria um preço, e esse preço o levaria às decisões mais sombrias da sua vida. Em 1900, aos 15 anos, Hugo Boss tomou uma decisão que mudaria o rumo de tudo. Foi além da loja dos pais. Fez aprendizado formal como comerciante, refinou seus conhecimentos e passou a entender na prática os fundamentos do comércio. Mas queria ir mais fundo. Foi trabalhar numa fábrica têxtil. Entrou num mundo de teares mecânicos, vapor e barulho constante, onde fios brutos se transformavam em tecido sem parar do amanhecer ao anoitecer. Ali entendeu algo que poucos entendiam. Não bastava saber vender. Era preciso entender como uma peça nascia, como o tecido virava produto, como a produção funcionava de ponta a ponta. O menino pobre de Metzingen começava a se transformar em algo diferente. Mas quando tudo parecia caminhar, teve que parar. Em 1903, foi convocado para o serviço militar obrigatório alemão. Cumpriu até 1905. De volta a Metzingen, retomou seu lugar na loja da família. Por 3 anos tocou o negócio ao lado do pai. Até que em 1908, a vida cobrou seu preço. Seu pai faleceu. Entre os filhos que restavam, não havia homem além de Hugo. Naquela época, não caberia a uma mulher assumir um negócio. Então foi ele quem seguiu à frente. Assumiu definitivamente a loja da família. Mas desta vez com um olhar completamente diferente. Não era mais o filho que ajudava. Era o homem que precisava fazer aquilo funcionar. E naquele mesmo ano, sua vida mudou mais uma vez. Casou-se com Anna Freisinger, filha de um comerciante local.
Juntos tiveram uma filha, Irmgard Boss. Naquele momento, Irmgard era apenas uma criança. Décadas depois, ela seria a peça central da sobrevivência de tudo que Hugo construiu. Mas tudo mudou em 1914. A Primeira Guerra Mundial explodiu e Hugo Boss foi convocado. Serviu no exército alemão por 4 anos, encerrando a guerra com a patente de cabo. Sobreviveu, mas voltou diferente. As trincheiras não eram lugar para heróis. Eram valas de lama, fome, doenças e morte constante. Hugo viu companheiros morrerem ao lado. Viu o que o desespero faz com um ser humano quando não há saída. Viu o que resta de um homem quando tudo é tirado dele de uma vez. A guerra ensinou a ele uma lição cruel que ficaria gravada para o resto da vida. Ou você se adapta às circunstâncias, por piores que sejam, ou você morre. Não havia meio termo. Essa mentalidade fria e calculista, forjada na lama da guerra, vai explicar, anos mais tarde, as decisões mais sombrias da sua vida. Ao voltar para Metzingen, Hugo tinha uma certeza absoluta. Não ia desperdiçar a vida que sobrou. Não queria mais tocar a loja dos pais. Queria construir algo próprio. Então transformou tudo o que havia herdado num ateliê que batizou com seu próprio nome. Com todo o conhecimento acumulado ao longo dos anos, não demorou para dar o próximo passo. Em 1924 abriu sua própria fábrica e começou a produzir jaquetas, camisas, roupas de trabalho, esportivas e capas de chuva. Hugo era naturalmente um grande vendedor. Sabia como falar com as pessoas, sabia o que elas queriam. Em pouco tempo, as roupas da marca ficaram bem conhecidas em toda a Alemanha. Pela primeira vez na vida, Hugo Boss sentia que o futuro estava nas suas mãos. Mas o mundo não colaborava. A Alemanha saía da Primeira Guerra obrigada a pagar 132 bilhões de marcos ouro em reparações de guerra, equivalente a mais de 280 bilhões de dólares hoje. Esse peso estrangulava a economia alemã. Naquele período, um único dólar americano valia 4,2 trilhões de marcos alemães. As famílias queimavam cédulas para se aquecer no inverno. Era mais barato que lenha. Mesmo que as roupas de Hugo fossem populares, a empresa começou a sofrer. Os produtos de Hugo Boss deixaram de ser prioridade para uma população que mal conseguia comer. O futuro que parecia tão próximo começava a escapar, e a Alemanha estava se afundando, e arrastaria tudo com ela. Hugo não desistiu sem lutar. Durante 6 anos travou uma batalha silenciosa para manter a empresa de pé. Tentou diversificar. Tentou cortar custos. Tentou novos mercados. Quando nada funcionava, pediu dinheiro emprestado para manter as portas abertas. Chegou a vender ativos pessoais para injetar fôlego numa empresa que sangrava devagar. Ana via de perto o marido lutar contra algo maior do que ele. As contas se acumulando, os clientes sumindo, a esperança diminuindo a cada mês. Ela ficou ao lado dele em cada um desses momentos, na luta, no silêncio, na incerteza. Em 1929, o golpe final veio de fora. A crise que começou nos Estados Unidos se espalhou pelo mundo como fogo, e a Alemanha, já destruída pelas reparações de guerra, foi uma das mais devastadas. Empregos desapareceram. A comida ficou escassa. Empresas fecharam em massa por todo o país. Hugo tentou uma última saída. Começou a produzir uniformes para a polícia alemã e funcionários do governo. Mas não foi suficiente. Em 1931, Hugo Boss declarou falência. Ao final de tudo, o que restava de anos de trabalho eram 6 máquinas de costura. 6. O homem que recusou o destino de menino pobre de Metzingen estava de volta à estaca zero. Ou pior, o sonho parecia ter acabado definitivamente. Foi exatamente nesse momento que Adolf começou a ascender ao poder. A Alemanha estava desesperada. Um país humilhado, endividado e faminto estava disposto a seguir qualquer liderança que prometesse uma saída. E esse líder prometia. Hugo observou, calculou. Ele não foi enganado.
via com clareza o que aquele movimento representava. Não era ingenuidade, não era desespero cego. Sabia que empresas ligadas ao novo poder teriam acesso garantido a contratos governamentais lucrativos. E sabia exatamente o preço moral dessa escolha. No fim, a mentalidade das trincheiras falou mais alto. Adapte-se às circunstâncias, por piores que sejam, ou morra. No final de 1931, Hugo Boss tornou-se membro ativo do movimento que ascendia na Alemanha. Construiu conexões com figuras influentes da época e, para deixar claro que não era apenas estratégia, pendurou com orgulho em seu apartamento uma foto sua ao lado do líder daquele regime. Pesquisadores chegaram a uma conclusão inequívoca. Hugo Boss não se aproximou daquele movimento apenas pelos contratos. Acreditava genuinamente no que ele defendia. Ele acreditava no que estava fazendo. A decisão não foi impulsiva, foi fria, calculada e consciente. E então vieram os contratos. Os contratos chegaram. Com suas conexões dentro do movimento, Hugo Boss conseguiu o que procurava. Com apenas 6 máquinas de costura, as mesmas que sobraram da falência, começou a produção. O primeiro grande contrato foi o fornecimento de uniformes para as tropas do regime, mas foi apenas o começo. Com o crescimento do partido, a demanda explodiu. A fábrica de Metzingen passou a produzir uniformes para diferentes braços do regime. Soldados do exército regular alemão, unidades especiais e a polícia alemã. Cada pedido era maior que o anterior. Cada entrega alimentava uma máquina que avançava sobre a Europa. Para atender à demanda crescente, Hugo Boss tomou empréstimos e expandiu a fábrica, comprometendo-se financeiramente com o regime de forma deliberada e calculada. Os números mostram a escala do que aconteceu. O faturamento saltou de mais de 38.200 marcos em 1932 para mais de 3 milhões de marcos em 1941. Em menos de uma década, a empresa havia crescido quase 90 vezes. O menino pobre de Metzingen finalmente tinha dinheiro. Mas a que custo? Com a expansão da guerra e a necessidade de produção cada vez maior, o regime ofereceu uma solução: trabalhadores forçados. No total, 180 pessoas foram submetidas ao trabalho forçado dentro da fábrica de Hugo Boss. Esses homens e mulheres não escolheram estar ali. Hugo permitia que comessem no refeitório da fábrica, mas viviam em condições extremamente precárias. E quando a produção atrasava, ele não hesitava. Ameaçava enviar os trabalhadores para centros de detenção do regime. A fábrica operava sob pressão constante. Em meio a tudo isso, Hugo Boss enfrentou uma perda devastadora. Anna Freisinger, sua esposa, morreu durante a guerra. A mulher que havia ficado ao lado dele na falência e na reconstrução já não estava mais. Mesmo assim, a fábrica seguiu funcionando. Os uniformes continuaram sendo produzidos e a guerra não parou. Com a derrota da Alemanha em 1945, Hugo Boss foi investigado pelas autoridades aliadas. Foi levado a uma comissão de avaliação do pós-guerra e classificado oficialmente como ativista e beneficiário financeiro do governo alemão da época. Recebeu uma multa de 100 mil marcos e perdeu o direito de administrar qualquer negócio. Após recurso, a multa foi reduzida para 25 mil marcos e sua classificação rebaixada para seguidor, o que muitos consideraram uma afronta às pessoas atingidas por aquele sistema. Nunca demonstrou arrependimento público pelo que havia feito. Proibido de tocar na própria empresa, Hugo Boss assistia de fora enquanto Metzingen, sua cidade natal, estava em ruínas, destruída pela guerra que ele havia ajudado a alimentar. Seus últimos anos foram de humilhação pública, isolamento e impotência. Hugo Ferdinand Boss morreu em 9 de agosto de 1948, aos 63 anos. Morreu sem saber que seu nome um dia valeria 4 bilhões de euros por ano. Não viu a recuperação. Não deixou um pedido público de desculpas. Naquele momento, parecia que a marca acabaria junto com ele.
A empresa estava destruída, sem reputação, sem contratos, sem futuro. Mas alguém ainda manteria aquele nome vivo. Olha que história emocionante você acompanhando aqui, justamente para poder te motivar, para poder fazer você se juntar com a sua esposa, com o seu marido, ou você agora aí no seu cantinho, nos assistindo com essa ideia brilhante. Vai mandando aí para o 982 50 29 54 e vamos acompanhar essa história que está emocionante. Vamos lá! A empresa que Hugo Boss deixou para trás era uma sombra. O pouco que restava passou para as mãos de Eugen Holly, o marido de Irmgard, a única filha de Hugo. A sobrevivência da marca só foi possível porque Hugo teve uma filha, e essa filha escolheu bem com quem se casar. Eugen manteve a empresa viva fazendo o que sabia, produzindo uniformes, desta vez para a polícia e para os correios. Metzingen ainda se reconstruía dos escombros da guerra, e Eugen reconstruía a empresa nos mesmos escombros, sem prestígio, sem direção clara. Mas ele resistiu e manteve as portas abertas. Foi o suficiente para que algo inesperado acontecesse. Por volta de 1950, chegou um pedido que ninguém esperava: produzir ternos. Eugen aceitou. O resultado surpreendeu a todos. Os ternos fizeram sucesso, e Eugen enxergou ali uma oportunidade que Hugo nunca havia visto. Reposicionou a marca, investiu em materiais de alta qualidade. Começou a transformar a Hugo Boss, de fabricante de uniformes, em alfaiataria premium alemã. A marca cresceu mais sob Eugen do que havia crescido com o próprio Hugo Boss, e a cada dia a empresa tentava enterrar o que seu fundador havia representado. Mas havia uma batalha silenciosa acontecendo nos bastidores. A empresa fazia de tudo para manter as escolhas políticas e o envolvimento do fundador longe dos olhos do público. Sabia que seria desastroso se todos soubessem a verdade. Era uma luta constante para se distanciar do passado. Em 1969, Eugen se aposentou e passou a empresa para seus 2 filhos. Jochen Holly, o mais jovem, tinha um senso aguçado para tendências e moda. Uwe Holly, o mais velho, entendia de marketing e expansão como poucos. Juntos, tinham um objetivo que o pai nunca havia ousado declarar em voz alta: transformar Hugo Boss em uma marca de moda masculina global. A estratégia deles era clara: focar exclusivamente em ternos masculinos premium. O que poderia parecer uma limitação era, na verdade, uma vantagem. Em vez de ser mediano em muitas coisas, a Hugo Boss se tornou excepcional em uma só. E isso construiu uma reputação que nenhuma outra marca alemã conseguia igualar. Para chegar lá, tomaram decisões que pareciam ousadas demais para uma empresa alemã da época. Passaram a usar apenas tecidos italianos, mais leves, mais macios, completamente diferentes dos tradicionais tecidos alemães pesados e rígidos. Modernizaram as fábricas e contrataram mais trabalhadores para aumentar a produção. Terceirizaram parte da produção, algo incomum no mercado alemão. Reposicionaram a marca como simplesmente Boss, mais moderna, mais internacional, menos carregada do passado que o nome completo carregava. As mudanças que os 2 irmãos fizeram realizaram o sonho do pai. A Hugo Boss deixava de ser associada à Alemanha daquele período e passava a ser sinônimo de excelência alemã do pós-guerra. Em 1976, o primeiro terno Boss foi vendido nos Estados Unidos. Era um marco. O nome, que nasceu numa cidade operária alemã, chegava ao maior mercado do mundo. Mas o que viria nos anos 80 superaria tudo. Sabiam que para se tornar uma marca reconhecida mundialmente precisavam investir pesado em marketing. E foi exatamente isso que fizeram. Em 1981, começou uma das parcerias mais icônicas da história da moda com o esporte. O logo Boss passou a aparecer nos carros da McLaren na Fórmula 1. Os mesmos carros pilotados por Ayrton Senna, Alain Prost e Niki Lauda, 3 dos maiores nomes da história do automobilismo. Para o público brasileiro, ver o nome Boss no capacete de Senna era ver o nome Boss no maior ídolo do esporte nacional. Os anos 80 chegaram com uma nova geração de jovens executivos.
Homens ambiciosos que sonhavam em chegar ao topo das grandes empresas e mediam o próprio sucesso pelo corte do terno e pela marca na etiqueta. Para eles, um terno bem cortado era mais do que roupa, era símbolo de poder e status. E Hugo Boss estava no lugar certo na hora certa. Em 1985, lançaram a primeira fragrância Boss. O sucesso foi imediato e impulsionou o crescimento da empresa para um novo patamar. Logo depois, a empresa foi listada na Bolsa de Valores de Frankfurt. Em menos de um ano após a listagem, Hugo Boss valia mais do que todos os outros fabricantes de moda masculina alemães juntos. Em 1987, o faturamento ultrapassou 500 milhões de marcos alemães, chegando perto de 1 bilhão no final da década. O nome de um homem responsabilizado por colaborar com aquele sistema agora era sinônimo de sucesso, elegância e poder. Mas por trás daquele império, ainda havia duas ameaças crescendo em silêncio: uma crise que colocaria a marca em risco e um passado que nunca ficaria enterrado para sempre. O império que os irmãos Holy construíram tinha um preço. Depois de décadas transformando uma alfaiataria regional em marca global, Jochen e Uwe Holy estavam exaustos. Em 1989, venderam a maioria das ações para um grupo japonês, mas permaneceram ativamente envolvidos na gestão por mais alguns anos. Em 1991, um grupo têxtil italiano pagou 165 milhões de dólares pela marca. Em 1993, os irmãos Holy se aposentaram definitivamente. O que eles haviam construído agora estava completamente em outras mãos, e o momento não poderia ser pior. A geração de jovens executivos ambiciosos, aquela que havia catapultado a Hugo Boss ao topo, perdeu força rapidamente. Crises econômicas na Alemanha e nos Estados Unidos fizeram as vendas despencarem. Em 1993, as ações valiam menos da metade do que os irmãos haviam recebido poucos anos antes. A nova gestão precisava agir rápido, ou a marca afundaria. A resposta foi dividir a marca em 3 linhas: Boss, Ternos Premium, a linha principal; Baldessarini, linha de luxo exclusiva, nomeada em homenagem ao designer-chefe; Hugo, linha mais jovem e acessível. Pela primeira vez na história, começaram a vender roupas e fragrâncias femininas, abandonando a identidade exclusivamente masculina. Os lucros saltaram 74% em 1994, apenas um ano após a nova estratégia. As mudanças funcionaram e os lucros voltaram a crescer de forma consistente. Mas a estabilidade durou pouco. O presidente da empresa, Peter Littmann, deixou o cargo. Uma sequência de executivos tentou e falhou em manter o crescimento. Foi então que Werner Baldessarini, o designer-chefe contratado pelos irmãos Holy em 1975, assumiu relutantemente o comando, depois de ver vários falharem. A estratégia que implementou consolidou o sucesso global da marca. E foi exatamente nesse período, em 1999, que a empresa finalmente reconheceu parte do que seu fundador havia feito. Criou um fundo de compensação para as pessoas submetidas ao trabalho compulsório e suas famílias. Foi o primeiro reconhecimento financeiro oficial das responsabilidades ligadas ao período da guerra. Mas o pedido de desculpas público ainda demoraria mais uma década para vir. Em 2001, as vendas ultrapassaram 1 bilhão de euros pela primeira vez na história da empresa. A Hugo Boss abriu uma das maiores lojas de grife dos Estados Unidos na icônica 5ª Avenida de Nova York. 4 andares, aproximadamente 2.100 metros quadrados. O nome que nasceu numa cidade operária alemã agora tinha seu templo no endereço mais famoso do mundo. Em 2007, o grupo financeiro britânico Permira adquiriu a maioria acionária. A Hugo Boss passava para as mãos de investidores financeiros internacionais. A lógica era clara: crescimento, lucro e expansão global. Em 2011, a Hugo Boss emitiu pela primeira vez um pedido de desculpas público oficial,
declarando profundo arrependimento por todos que sofreram na fábrica durante o governo alemão daquele período. Para muitos, o pedido chegou tarde demais. A Hugo Boss continuou passando por momentos ruins ao decorrer dos anos, por seu passado manchado, mas seguiu em frente. Hoje, a empresa fatura aproximadamente 4 bilhões de euros por ano. Está presente em mais de 100 países. Emprega mais de 19 mil funcionários. Seus produtos são vendidos em mais de 8 mil pontos de venda ao redor do mundo, mas enfrenta novos desafios. A desaceleração do mercado de luxo global e a retração do mercado asiático, especialmente na China, forçam a marca a se reinventar mais uma vez. E o debate sobre o passado nunca some completamente. A cada geração, novos consumidores descobrem a história. O assunto volta às redes sociais com força total. Agora pergunto a vocês, meus amigos, quando uma marca carrega o nome de quem fez o que Hugo Boss fez, ela pode realmente se redimir? Ou o nome diz mais do que qualquer campanha milionária jamais conseguirá apagar? Gente, que coisa inspiradora! É através dessas histórias, desses sonhos, que a gente começa a se mover também, né? Todo mundo tem uma história bonita. Eu não quero saber se você caiu, qual o teu problema. Eu quero saber de encontrar solução junto com você. E o nosso querido professor Zulay, o cara do empreendedor do Brasil, vai mandando sua mensagem, contando sua história, que nós estamos aqui ansiosos para conhecer a tua ideia. Obrigado, minha gente!